Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Pessoal, estamos aqui com o Eduardo Silva, né? Muito obrigado, Eduardo, pela sua participação. Meu nome é Amauri, sou aluno do primeiro período de marketing, né, da Universidade de Rio Verde, né? E nosso tema hoje é sobre a tendência de consumo da geração Z, né? Como que as marcas têm se adaptando, como que elas estão se moldando, né, com essa geração, o que que vem mudando dentro do mercado. Por favor, se pudesse apresentar, Eduardo. Mauri, primeiro, muito obrigado, né, por esse convite. Eu me senti muito honrado de poder participar desse projeto que é o Talk Mais, de uma faculdade tão renomada que é a UniRV, universidade que eu também estou voltando a ser acadêmico agora, a partir do segundo semestre, retorno às minhas atividades aqui, estudantis, e um projeto sensacional aí feito e capitaneado pela Faculdade de Marketing e também de Administração. Então, primeiro, muito obrigado. Meu nome é Eduardo Silva, eu sou residente de Rio Verde, sou pai, sou esposo, já fui jogador de futebol e hoje atuo no mercado imobiliário. Eu me intitulo como um desenvolvedor de novos negócios, um desenvolvedor imobiliário e também sou diretor comercial do Grupo Delta. E muito obrigado mesmo, espero que eu possa contribuir sobre as tendências de consumo daquilo que a gente tem estudado e percebido sobre a geração Z, a famosa Gen Z. Bacana, bacana. O Eduardo tem uma grande trajetória aí. Tava conversando com ele aqui até um pouco antes, né? Me contaram algumas coisas também, né? Eu queria saber um pouco mais, né? Como que começou? Você nasceu aqui em Rio Verde? Como que foi, né? O que que vem mudando? Qual que é a principal diferença, assim, que você acha que... O que que mudou em Rio Verde, principalmente, dentro do mercado? Então, quando nós fazemos essa pergunta, e eu sou um apaixonado por Rio Verde, porque eu tive a oportunidade de morar, como eu disse, né, o futebol me deu a possibilidade de morar em grandes centros, como Goiânia, como São Paulo, e também outras cidades do interior, que seja de São Paulo, que seja do próprio Mato Grosso. Então, essa perspectiva sobre cidade, sobre governo, sobre a forma que a cidade se comporta, me fez ter uma visualização de como nós estamos numa cidade maravilhosa. Não estou aqui querendo falar de nenhum aspecto político, mas se a gente for perceber, o que Rio Verde está recebendo nos últimos anos é algo incrível, é algo surreal. Uma cidade organizada, uma cidade com uma atração comercial muito importante e trazendo para o mercado qual eu atuo, e atuo já há aproximadamente aí quase que 8 anos, que é o mercado imobiliário, tudo isso corrobora para que a gente tenha grandes lançamentos. E todos os lançamentos que estão vindo agora, a gente vai falar muito aqui de compactos, né? Nós vamos perceber que existe aí uma curva que faz com que as famílias venham se diminuindo. Logo, antigamente que uma família você precisava ali de uma casa para comportar 6, 7 pessoas, hoje você tem um apartamento para comportar 2, 3 pessoas. Então isso está fazendo com que os apartamentos se tornem compactos. Logo, a gente tem que olhar também para essas novas tendências de consumo e analisar o futuro, a gente tem que analisar as gerações que estão à frente e a gente chega na geração Z. Bacana. É, tenho até observado, né? Assim, São Paulo, o pessoal já não compra casa mais, eles alugam, né? E são minúsculos, né? Os apartamentos, e eles já vêm mobiliados, né? Então, o pessoal, né? São pouca gente, ou é um, é dois, né? Ou às vezes é um casal. Então é um ponto interessante, é um tema muito interessante. Queria entender, mais ou menos assim, Eduardo. É, quando você viu, assim, que as coisas estavam começando a mudar? Quando você viu, assim, que o mercado estava se inovando, que as coisas estavam mudando, né? E quando você, eu preciso me atualizar, né? Porque as coisas hoje mudam constantemente, né? Um dia ontem tava uma coisa, hoje já é outra, e aí vai desenvolvendo. Então, acho que o ponto principal, quando você vê, pô, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que observar isso. Como você começou a observar que o mercado tava mudando? Sua pergunta ela é sensacional e ela parte de uma transição que eu estava fazendo na minha carreira. Então, há aproximadamente 2 anos atrás, eu recebi um convite de uma grande incorporadora aqui da cidade, uma incorporadora das mais tradicionais, e esse convite vinha dentro da minha pasta um desenvolvimento imobiliário, um desenvolvimento daquilo que eu sempre sonhei. Sou apaixonado pelo mercado imobiliário, e principalmente quando se fala em verticais, empreendimentos verticais. E um dos meus primeiros estudos, eu fui para São Paulo em uma consultoria que estava tendo ali em Alphaville. Alphaville é como se fosse o epicentro ali do Brasil ali, os grandes influenciadores todos estão optando por morar lá. Então, é como se fosse um país à parte. E eu percebi, eu já estava estudando sobre as novas gerações, sobre gerações de consumos, eu sou de uma geração que são os millennials, e peraí, eu preciso me conectar com essa turma, eu preciso de entender como que essa geração está sendo moldada. E quando eu vou para São Paulo, para
observar ali alguns cases do que já estava acontecendo, eu percebo que já começava ali, já estava acontecendo em São Paulo há coisa de 5 anos atrás, e só que quando eu olhava para nossa cidade, não tinha ainda uma onda acontecendo com muita frequência que era dos produtos compactos. Então eu percebi essa mudança através do incentivo, né, dessa empresa com a qual eu trabalhava. Há 2 anos atrás eu percebi que esse mercado estava mudando, e mudando muito rápido, e hoje se a gente for falar há uma semana atrás eu tive a oportunidade de estar à frente de um lançamento imobiliário, onde foi o primeiro lançamento do Brasil com gestão comercial 100% por IA. Então, quando a gente fala de mudança e de inovação, nós temos que entender que o mundo está mudando rápido e se as empresas não se atentarem, pode ser que a gente fique defasado em um lapso temporal de muito pouco tempo. Estou te falando de 2 anos, respondendo a sua pergunta, mas eu vejo que a inovação agora ela está batendo na nossa porta a cada 3 meses, a cada 6 meses. A turma está muito rápida, principalmente impulsionado pelas IAs. Bacana, bacana. Um assunto assim que cada vez a gente precisa estar acompanhando, né? Que constantemente vem mudando. Se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, né? Assim, eu queria entender, porque eu particularmente, quando me mandaram a pauta, particularmente, que assim, é o Eduardo Silva. Eu fiquei entendendo, o que é um incorporador? O que é um desenvolvedor imobiliário, né? Qual que é o seu papel? O que você realmente faz ali, né? E às vezes tem para alguém que tá dentro do mercado, a gente tem diversos corretores, né? Em Rio Verde vem crescendo bastante, né? Esse mercado de corretor, né? Cada dia é um novo loteamento, cada dia é mais ali um feirão e, né? Bola para frente. Eu queria entender, né? Até para que alguém que começar nessa carreira, né? Como que você chegou até esse ponto? O que é um incorporador? Que bacana. Eu primeiro quero te explicar essas cadeias, né, o corretor de imóveis, eu tive a oportunidade de atuar como corretor de imóveis bem no começo, é uma profissão incrível. O corretor de imóveis, ele é o responsável pela intermediação imobiliária. É quem de fato vai pegar esse produto, vamos falar de um conceito de lançamento, tá? Quem está fazendo um lançamento imobiliário, ele é quem vai pegar esse produto, vai compreender e vai ofertar ao mercado. Só que quando a gente dá um passo atrás, a gente tem que compreender como que é feito esse desenvolvimento. Imagine que existe um terreno de esquina, para ficar mais fácil, numa avenida famosa de Rio Verde, na Presidente Vargas. Existe ali uma lei municipal que vai dizer todas as diretrizes que é possível construir. Aí, dentro dessa lei municipal, a diretriz me permite construir um empreendimento vertical. Estou falando aqui num contexto coloquial. Ou seja, qual o papel do corretor? O corretor compreende que aquela área existe e oferta para uma incorporadora. O incorporador é quem de fato vai pegar esse terreno, vai desenvolver o projeto, vai construir ele toda a parte de arquitetura, toda a parte do projeto em si, as suas aprovações, e vai falar: mercado, eu estou pronto para que você possa vender, através do corretor de imóveis. O corretor de imóveis novamente vem e vende esse produto para o mercado. Aonde eu entro nisso aí? Eu sou uma ponte que faz essa ligação entre corretor de imóveis e o incorporador. Claro que essa nova fase da minha vida, eu começo, junto com o Grupo Delta, um trabalho de incorporação de produtos compactos que nós entendemos que o mercado vai conseguir ter uma alta demanda. Então, o meu papel, que eu me intitulo como um desenvolvedor de novos negócios, um desenvolvedor imobiliário, eu sou um suporte ao corretor e um elo de transição junto com o incorporador, que faz com que esses dois caras consigam se conectar e, através desta conexão, a gente consiga desenvolver um produto. Então, o Eduardo é um facilitador da vida do corretor de imóveis e também da vida do incorporador. Interessante demais, né? Tipo, fazer a mínima ideia, né? E assim, a gente vai entrando cada vez no assunto e vai achando cada detalhe, né? E É empolgante o mercado imobiliário. a gente nem imaginava, né? E vem crescendo, né? Então, vamos estar buscando entender, né? Principalmente Rio Verde, que o negócio tá no 12. Com certeza. Rio Verde é uma cidade espetacular. Eduardo, mais ou menos assim, que queria entender. É, qual que é a diferença, a grande diferença que você percebe da geração Z para as gerações, né? Como que funciona, qual que é a visão, né, da geração Z, dessas pessoas que estão procurando novos empreendimentos, né, procurando algo novo dentro do mercado? Diferença de consumo da geração Z para as demais gerações. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, eu quero só fazer um recorte que eu até estava falando com o professor, que eu carinhosamente o chamo de Rick. Muito tem se falado das novas gerações, sobre tendências de consumo. Só que nós temos que ter muita responsabilidade na interpretação desses dados. Porque um dado que eu estava falando ali, se a gente for analisar, existe um dado que foi feito por vários institutos de pesquisa, inclusive eu cito o exemplo aqui da própria Brain, que nos mostra que é um dado que a geração Z ela é muito propícia nos próximos anos a morarem de aluguel.
Então, quando a gente tem a interpretação desse dado, a gente já fala, opa, peraí, a próxima geração não vai comprar imóvel. Tá certo isso? Depende da interpretação. Só que quando a gente cruza esses dados com os dados da própria MRV, a nível São Paulo, a nível Brasil, a gente percebe que mais de 60% do consumo da MRV, ela tá baseada na geração Z. Aí a gente fala, mas espera aí, uma geração que eu li uma reportagem que não quer adquirir um imóvel, está adquirindo um MRV padrão, padrão de comportamento. Quando a gente olha para o imóvel da MRV, às vezes é um imóvel compacto, menor do que 50 metros, que é ofertado para o mercado num valor dentro do Minha Casa Minha Vida, com parcelamento em 60 vezes. Então, quando a gente fala da geração Z, da tendência de consumo, o primeiro cuidado que eu trago aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é o cuidado ao se analisar os dados. Agora, falando da geração propriamente dita. Para mim, o que faz muito sentido para essa geração é o sentido de propósito. Não é uma geração que vai comprar por comprar. Não é uma geração que vai simplesmente ter a utilização dos serviços, do produto propriamente dizendo, pelo simples fato de fazer isso e pronto, acabou. Então, para mim, a principal atividade que essa geração quer é algo que seja rápido, algo que seja disruptivo e algo que traga propósito, que tem um porquê das coisas. Então, essa geração é uma geração que busca ter uma compra, que essa compra esteja baseado no propósito, mas dentro desse processo, um processo totalmente digital. Então, para mim, a grande diferença é uma geração que vai buscar comprar e olhar exatamente se aquilo que está sendo entregue faz sentido com o discurso que está sendo vendido. Interessante. Eu queria até te perguntar, que o senhor acha, assim, que essa geração, ela é mais engajada, ela é crítica? Aí a gente volta até também na questão, né, meio ambiente, né, da conservação, né, da preservação ambiental. Essa geração se preocupa, porque eu vejo que ela se preocupa muito com isso, né. Eu queria ver que existe uma grande diferença, né, até na hora de construir, na hora de ali lançar, fazer um lançamento imobiliário, eu acho que vem mudando isso, né, até para chamar a atenção desse público. Eu queria ver sua visão. O Grupo Delta, uma das principais empresas que nós temos é a distribuição de perfis de alumínio e vidro. E se a gente for entender a evolução de como isso vem no Brasil, da construção civil, cada vez mais ela tende a se tornar sustentável por um quesito que se chama mão de obra. Mas, se a gente for analisar a mão de obra, como ela vem se evoluindo, a gente também tem que entender que vem acontecendo um envelhecimento da mão de obra. As próximas gerações, ela não tem um preconceito com as tecnologias que estão acontecendo. Drywall, wood frame, dentre outras tecnologias, parede de concreto com bloco monolítico de concreto armado, dentre outras coisas. Mas sim, respondendo a sua pergunta, é uma geração que o selo sustentável faz sentido para eles. É uma geração que vai estar, a resposta que a gente está construindo aqui, ela está baseada no propósito. Então, selos como esse de, selos como algo que tem os selos verdes, eles tendem a observar com mais categoria e tentar consumir de empresas que têm esse apelo sustentável. Bacana, bacana. Voltando até um pouco antes, né, pegando um gancho assim, o que você acha? Aluguel ou comprar, né? E você acha que daqui para frente, o que vai mais aumentar, né? O que o pessoal pensa? Seja comprar ou alugar, o que você pensa que o futuro nos aguarda, né? Posso criar a licença poética do mercado imobiliário? Depende. Por quê? Depende do momento de vida que você está passando. E toda análise que eu falo de gerações, eu gosto de basear a minha geração naquilo que eu vivencio de prática. Não é um problema você comprar um imóvel. Não é um problema você, às vezes, ter um plano ali de carreira, que é onde você vai estar morando de aluguel por um determinado tempo. O que eu nunca vou aconselhar a ninguém é fazer algo no momento errado de sua vida. Então, quando a gente pergunta o que é melhor, comprar ou alugar? Na minha concepção, obviamente, é comprar. Mas eu não tenho a condição de comprar hoje. O que eu preciso fazer? Vou me planejar, vou morar de aluguel por um determinado tempo, e aí, de fato, depois vai vir a compra desse imóvel. Porém, trazendo para as novas gerações, existe realmente, eu trouxe ali um compilado de 2 dados, existe realmente uma tendência por parte das próximas gerações de ter as novas formas de viver deles exigirão novas formas de habitar. Então você vê aí um conceito de co-living muito bem estruturado. Você pega aqui a região que nós estamos, que é a região universitária, você vê vários flats, você vê várias kitnets. Então, ou seja, é uma nova forma de habitar. Então,
O que isso traz para o nosso mercado? Existe uma forma, que isso já acontece também a nível Brasil, já está chegando forte aqui, que são os short stay. O que é? É a alocação de curta temporada. Não são os contratos que vêm lá de 12 meses, são contratos que vêm de 3 dias, de 2 meses, de 3 meses. Isso é uma forma de se morar de short stay. Então, essa nova geração, às vezes, ela vai optar por morar 2 meses em um prédio, 3 meses em outro. E o cuidado que a gente tem que ter ao responder essa pergunta é como a gente vai se estruturar para receber essa demanda de locação, porque pode ser que o cliente da geração Z ele não queira automaticamente ali comprar, mas eu tenho que estar com o meu prédio preparado para receber essa sazonalidade dele. Mas respondendo de fato a sua pergunta para mim, se tem a opção de comprar, o imóvel é um ativo que nunca vai perder valor, é um bem seguro, então compra a sua casa, porque quem está falando para você não comprar já tem 10, 15, 20 casas ali de aluguel. Exato, é uma polêmica que a gente tem geralmente, né, dentro do mercado, né, e eu vejo às vezes nos podcasts, né, o pessoal discutindo comprar ou alugar, né. Sim. Eu queria entender um pouco, Eduardo, que eu vejo o seguinte, é uma geração que se preocupa muito com a saúde, sabe. É uma geração que antes de escolher, de entrar no emprego ou de fazer uma decisão, ela se preocupa, por exemplo: "Eu vou estar bem com isso?", né, "Como tá minha saúde mental?". Então eu queria te perguntar, antes da pessoa fazer uma compra, antes ele comprar, de ele alugar, que qual que são os valores, que os jovens, que a geração Z pensa antes de comprar aquele imóvel, antes de adquirir e tomar uma decisão? Olha, existe um outro dado que eu gosto muito de olhar para ele, que é um dado, eu me esqueço ali o instituto de pesquisa, que mostra que a Gen Z, o consumo de álcool dela mudou drasticamente. Então, é uma geração que está se preocupando um pouco mais com a saúde, é uma geração que está preocupando mais sobre a sua saúde mental, dentre outros aspectos. Então, o que ela observa trazendo para o nosso mercado para que ela possa tomar uma decisão? Os produtos imobiliários que são construídos a partir daqui, eles são produtos que são construídos com uma ótica e uma perspectiva para os próximos 50 anos. Os produtos imobiliários que antes eram construídos, às vezes eles eram baseados pelas vivências convencionais daquele momento. E tá tudo bem, tá? Não existe um certo ou um errado. Mas eu percebo que a neuroarquitetura está trazendo para esses produtos de hoje vários apelos comerciais que facilita a comercialização para essa nova geração. Vou te dar um exemplo. Esquadria de chão a teto. Eduardo, espera aí, é uma janela, tá? Mas quando eu tenho uma incidência de luz, de luminosidade para dentro desse ambiente, existem várias pesquisas que nos mostram que a ventilação mecânica, a ventilação natural e a incidência de luz natural, ela vai ali quase que diminuir aspectos como insônia, depressão, dentre outras coisas. Quando eu falo de um produto compacto que a arquitetura está me entregando aspectos de automação que permite que com comando de voz eu chame uma ambulância, com comando de voz eu peça socorro, essa nova geração está pensando que qualquer problema que tiver com ela ou com os pais dela que está lá naquele imóvel, de certa forma ela vai poder adquirir. Então, eu percebo que a forma que os produtos estão sendo desenvolvidos, eles trazem apelos comerciais que vai se conectar com essa próxima geração. E fazendo com que essa geração se sinta confortável e compreensível que no fim do dia aquele produto foi pensado e desenvolvido para que ela pudesse ter ali aquela jornada de compra positiva. Você tocou num ponto que pra mim tá sendo essencial. Até falo, né, pra minha namorada que, por exemplo, se for pra ter uma casa, eu quero ter uma casa automatizada. Eu não quero fazer nada, eu quero chegar e descansar. Liga a luz, liga tal música. É isso que eu quero. Eu queria entender, que eu fico, às vezes eu começo a pesquisar e aí vou vendo, caraca, tem como ir mais um pouco. Tem como mais um pouco. Basta ter um valor ali legal pra investir, que a gente consegue automatizar, assim, às vezes coisas básicas, sabe? Você gastava tanto tempo ali e agora tem alguma automação que te ajuda a viver melhor, que te ajuda a te dar mais tempo pra ficar descansar, né? Que você observa assim no mercado, né, que vem pela frente? A gente pode ter um medo, né, que tem muita gente que quando vem tecnologia, né, principalmente IA, já começa a ficar apreensivo, né. Que você vem observando, qual que é o mercado, como que ele está crescendo, né. Atualmente eu vejo que teve um boom, né, e cada vez mais as pessoas vêm usando, principalmente, né, as principais, aquelas Alexas, né, aquelas automações que o pessoal já tem. O mercado a nível nacional,
ele antes era um mercado que era medido e vendido através de preço por metro quadrado. O mercado atual, ele é vendido por tempo ao quadrado. Você deu um exemplo prático da sua conotação ali social, de como você convive com a sua namorada, enfim, vocês já estão pensando como vai ser a sua casa. Você quer praticidade. Por quê? Eu imagino que durante as suas atividades laborais, você tem pouco tempo para estar em casa e o momento que você quer estar ali, você não está querendo cuidar de um imóvel, você não está querendo limpar, você quer praticidade. Então, a evolução que está acontecendo no mercado imobiliário, ela está baseada que as nossas formas de convívio cada dia mais acelerada. Antigamente, a gente para ouvir um áudio era um absurdo. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, se a gente pegar aqui um Pareto, 80% delas estão nos ouvindo no mais dois, né? Então, nossas vozes aqui estão rápidas. Por quê? Porque é tudo tão corrido. Ah, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo aqui, às vezes está dentro de um carro, tá às vezes pegando aqui, viajando, tá no avião. Ou seja, são os momentos que eles têm para isso. Então, a forma de se vender os imóveis, trazendo para o nosso segmento, elas serão medidas através do tempo ao quadrado. Qual o tempo que eu te gero com maior facilidade? Espera aí, prédio tal, ele tem valet, prédio tal, ele tem a possibilidade de um elevador de delivery. O prédio A, ele tem ali um sistema que cuida da minha gestão condominal e eu tenho uma lavanderia, então não tenho que me preocupar com isso na minha casa. Então, respondendo aqui a sua pergunta, eu percebo que os produtos que estão sendo vendidos estão tendo sucesso, eles não partem de uma concepção mercadológica que são precificadas em metro quadrado, e sim no tempo ao quadrado. O que que eu consigo ser efetivo dentro daquilo que está ali, sendo ofertado ao mercado. Bacana, algo que me chama muita atenção realmente quando se trata da automação, né, ter uma casa tecnológica. Quando eu começo a entrar nesse mundo, já começa a ficar fantástico, né, cada vez você vai descobrindo novas coisas. Pô, tem como automatizar isso também, né. E existe várias tecnologias, né. Quando a gente traz para automação, o grupo qual eu represento, nós temos ali uma empresa de automação, uma desenvolvedora, que faz automação predial, residencial, e a cada dia que passa a tecnologia torna mais fácil e mais acessível. E nós brasileiros, às vezes a gente está acostumado com: "Alexa, ligar as luzes", e a automação vai muito além disso, né. A automação ela tem automação sensorial, o simples fato de você estar naquele ambiente, ela já se conecta ao clima que você pediu, já aumenta a música do jeito que você pediu, e quando você sai daquele cômodo ali, ela simplesmente desliga, dentre outras coisas, né. É um assunto muito denso para a gente explorar, mas a automação residencial é algo que está crescendo a nível Brasil. O brasileiro está conseguindo compreender o valor que isso tem no seu tempo, no seu dia a dia, e de fato, às vezes eu fico participando das reuniões, eu fico: "Meu Deus". Até esses dias eu achava que a automação só conseguiria chegar até aqui, ela chega para lá. Vou te dar só um exemplo clássico, de que vem dentro dessas novas tecnologias, já existem câmeras que, através da sua face, você consegue gerar uma blacklist, isso é utilizado na frente de vários prédios, ou simplesmente, se você está lá 3 horas da manhã e você tem um movimento abrupto, você cai, a câmera já entende que foi alguém passando mal, que já liga na sindicância, que já dispara um chamado para emergência e você recebe um socorro. Então a tecnologia está vindo para nos facilitar e não para nos amedrontar. É o que vem crescendo, né, algo que cada vez eu acho que vai despontando, vem novas coisas novas, principalmente a questão de segurança, né, essa questão de observação da saúde, se a pessoa tá bem, que, né, muitas das vezes a pessoa começa a passar mal ali, mora sozinha, não tem a quem recorrer, né, é algo que eu mesmo me preocupo muito com a segurança, né. Mas passando para outro assunto, né, indo para outro ponto, queria te perguntar, algum case que te chamou atenção, algum empreendimento, seja nível Brasil, Rio Verde, que te chamou atenção, assim, voltado para a geração Z, sabe? Eu gosto muito, tem um cara que eu sigo nas redes sociais que é o Ale Frankel, o Instagram dele, salvo engano, é Ale Lafer. O Ale Frankel, ele é um dos grandes desenvolvedores do mercado que eu tenho o máximo respeito. E ele era o CEO da House, desculpa, o CEO da Vitacom, que é uma das principais construtoras a nível São Paulo, e ele desenvolveu um modelo de negócio que está em todo o Brasil, inclusive Rio Verde também tem produtos que estão sendo desenvolvidos com esse selo. E esse cara, ele criou a Netflix dos imóveis. O que que ele fez? Ele pegou todos esses aspectos comportamentais das novas gerações, e não só da Z, da X, da Y,
Ele trouxe ali tendências de consumo dos millennials, da geração Z. Ele englobou tudo isso para fazer com que os prédios se tornassem tecnológicos. Então, se a gente pega a evolução dos nossos celulares, antes a gente tinha o 5125 da Nokia, hoje nós temos os smartphones, então a gente faz tudo pelo celular. Ele trouxe isso para a realidade predial. Então, para mim, é um dos principais cases a nível Brasil é a House, né? Quem não segue aqui, se chama House Oficial, é um case sensacional que ele trouxe a possibilidade da nova geração, ter ali o consumo do jeito que ela queira ter. Vou te dar um exemplo, ele criou censos de comunidade, ele criou tribos. Então, hoje você mora no prédio A, amanhã você pode morar no prédio B. Por quê? Você paga o aluguel de forma pré-paga. Então você paga ali para morar por 90 dias, depois você paga para morar por mais 60 dias. Então, para mim, um dos principais cases a nível Brasil que eu gosto muito é o case da House. E fica aqui um forte abraço pro Ale, que é um cara que é espetacular. O Ale ele é tão importante para o nosso mercado que essa terminologia de estúdio que hoje a gente se utiliza, ele foi um dos principais, ele foi o principal cara que colocou isso como marca. Então, é um case nacional. Hoje Rio Verde já recebe produtos com esse selo e isso mostra, né, o tanto que a nossa cidade é conectada, ela é uma cidade que de fato está evoluindo e está crescendo. Aí o Verdes vem desapontando aí, né, diversas áreas, né, principalmente a questão imobiliária. Eu queria te perguntar, na questão, que geração Z, o que que ela enxerga? Ela se preocupa mais com a experiência ou com o produto em si? Ou tem um equilíbrio ali? Eu penso, né, que acho que é mais experiência, né, mas eu posso estar errado também. Concordo com você. Se a gente existem 2 livros que eu gosto muito de referenciar. Existe um livro que se chama O Que É Meu É Seu. É um livro espetacular que fala principalmente sobre essa evolução do consumo colaborativo. Airbnb, Uber, dentre outros exemplos é citado ali, mas principalmente a mentalidade das gerações futuras sobre o consumo colaborativo. E quando eu falo de consumo colaborativo, eu estou te dizendo que nós estamos aqui no ambiente de uma sala de podcast de uma universidade. Hoje nós estamos gravando o Talk Mais, que é da Faculdade de Marketing e Administração. Mas pode ser que neste mesmo ambiente ele seja utilizado para gravar um podcast para a Faculdade de Direito. Então, ou seja, no mesmo local que antes era um custo operacional para um só curso, a gente consegue dividir isso aqui por horas e fasear para 10 cursos. Então, isso é um consumo colaborativo. Quando eu vou para o carro, eu tenho um carro, meu carro está parado ali. Será que se a ideia da Tesla vingar a nível Brasil, esse carro poderia estar trabalhando de Uber e está gerando renda, é um consumo colaborativo. Então, quando eu vou para as próximas gerações, elas já vêm sem nenhum tipo de preconceito e de bloqueio sobre esses consumos colaborativos. E aí, a gente parte para a resposta que, de fato, da sua pergunta. O que essa geração busca? Elas buscam, de fato, a compreensão da experiência do todo, elas querem viver uma experiência, e quando eu falo de experiência, eu estou falando no quesito gastronômico, no quesito de atendimento, e essa experiência, muitas das vezes, não está somente aplicada a uma relação humana. Eu, como disse, né, participei de um lançamento imobiliário que eu tive a oportunidade ali de estar desenvolvendo uma inteligência artificial para que os corretores pudessem se ancorar e receber essa informação, porque aqui nós estamos aqui há quase uma hora. Então, se tem alguém pedindo informação para mim, meu celular está ali, não consigo responder, mas a IA está trabalhando a todo momento. E qual foi a minha percepção? Que vários corretores desta geração que nós estamos dizendo, conversando com a IA como se fosse uma amiga. Nossa, muito obrigado, agradecendo ela, falando que ela é linda, falando várias coisas, é até engraçado. Mas, ou seja, é uma experiência de uma resposta rápida, é uma experiência de um contato de perguntas e respostas que está funcionando. Então, concordo com você, é uma geração que busca viver experiências, é uma geração que não tem travas preconceituais referente a novas formas de consumo. É uma geração que está aberta, mas no fim do dia é uma geração que quer compreender o porquê disso, o propósito disso. Eu percebo que nesse meeting, ao apresentar essa diretora comercial, é uma mulher, né? Porque as mulheres são mais organizadas, entre outras coisas, né? Quando eu expliquei o propósito, o porquê que isso acontece, eu percebi a conexão dessa turma. Por quê? Não é simples IA, não é um simples produto. É uma IA que foi desenvolvida para economizar o tempo do corretor, que é uma hora cara. É uma IA que foi desenvolvida para que ela possa ter uma experiência de resposta 24/7. Então,
Concordo com você. É uma geração que busca experiência, não somente uma experiência humana, não somente uma experiência entre relações interpessoais, mas a IA vem aí derrubando tudo de forma positiva, e é uma geração que a cada vez mais nós temos que nos preocupar, porque eles estão dominando o mercado de trabalho. Já existem alguns dados dizendo que a Gen Z já corresponde a algo ali quase que 40% do mercado de trabalho. Então a gente tem que olhar para essa geração para essa relação de consumo com eles. Então, experiência é a bola da vez, né, Com digamos assim. certeza. Eh, Alguma experiência, você acha que quando vem um produto, a experiência ela conta muito, né, a gente acabou de entender isso. Mas qual que você vê qual que é a principal? O que que uma marca não pode deixar de fornecer aquela experiência? Qual que é a experiência que é principal para essa geração? A experiência de entender que se der um problema, você pode contar com aquela marca. A experiência de saber que aquele discurso é verdadeiro. A experiência de entender que aquilo que está sendo rotulado numa campanha comercial é verdadeiro. Se eu estou falando de credibilidade, existe credibilidade de fato. Se eu estou falando de que aquele produto te gera uma experiência de tempo ao quadrado, que tenha uma experiência de tempo ao quadrado de fato. Então, quando a gente pega a palavra experiência, ela é muito ampla, mas eu queria aqui delimitá-la, que essa geração ela não consegue caminhar com algo que tem aspectos de hipocrisia. É uma geração que, se você está falando de experiência, ela quer viver essa experiência de fato. É um assunto, né, de grande relevância, mas eu quero jogar para outro ponto agora. A gente até comentou um pouco sobre questão de ESG, meio ambiente lá no final, e eu quero voltar a esse ponto agora. Eh, Você acha que a geração Z, ela consome o produto mais por propósito, por uma causa, ou é algo assim que é algo superestimado? Porque eu vejo o seguinte, né, até pesquisando e estudando, em países mais desenvolvidos, as pessoas realmente levam isso a sério. Na hora de comprar, a pessoa se preocupa se aquilo ali é vegano, se aquilo ali tem um cuidado com os animais, tem um cuidado com o meio ambiente. Quando você chega em países emergentes, tem essa preocupação, mas não é um fator principal. Porque nós temos diversos problemas sociais aí, né, que antes de comprar um imóvel, tomar uma decisão, é um fator, né, determinante. Então, assim, é ou não um fator, né, de decisão? Sua pergunta ela vem com um alerta de cuidado para não viralizar. Brincadeiras. Quando a gente fala de perspectivas de consumo, de meio ambiente, nós às vezes corremos o risco de interpretar alguns hypes que as redes sociais nos trazem e nos colocam como rótulo, como necessidade, e se a gente não tem essa concepção e essa compreensão do que é real, a gente às vezes vai querer surfar um hype de algo que não é que não é possível de fato ali ser inserido. Então, nós estamos colocando uma responsabilidade muito grande nessa próxima geração. Porque é uma geração diferente de quem está contratando. É uma geração mais nova de quem está recrutando. E eu não vejo uma superestimação desse apelo sustentável. Eles estão buscando sim, são pautas relevantes. Só diante dessa faculdade aqui, que é uma instituição seríssima, já é a segunda vez que eu participo desses bate-bolas e, de fato, um dos temas é meio ambiente. Então você percebe um desejo destas novas gerações de estar olhando para o meio ambiente. Mas o cuidado que eu traria é: cuidado para a gente não surfar um hype e pegar um vídeo que é viral no Instagram, um assunto que é viral nas trends do TikTok e trazer para a nossa realidade como uma verdade máxima e absoluta. Quando a gente vai para o mercado imobiliário, sim, já existem várias empresas que estão focadas nesse desenvolvimento sustentável, numa construção mais a seco, em coisas que não têm tanto impacto no meio ambiente. Só que nós temos que entender que o nosso mercado da construção civil ele precisa de muita coisa ainda para se evoluir. Nós não temos uma mão de obra tão especializada, a nossa cultura às vezes não permite que comercialmente a gente entregue novas fórmulas tecnológicas de se construir, porque não vai vender. Então, a sua pergunta, eu até brinquei aqui no começo, para a gente não viralizar de uma forma negativa, eu não acho que essa geração é superestimada ao falar de meio ambiente, mas eu também trago um cuidado para que a gente não surfe tendências de TikTok, de Instagram e tente aplicar a isso, porque existe uma empresa real, existe um mercado que é real
e existe um sistema que nós estamos inseridos e que, de fato, no fim do dia, a gente tem que fazer um produto que tem todos os apelos comerciais, mas que venda também. Porque senão, esse produto vai ficar empacado, ele não vai ter saída, eu não vou conseguir fazer outro, eu não vou ter contratação. Então, sua pergunta é muito inteligente e eu acho que é relevante a gente tratar desses temas. Mas só para entender, o mercado vem pautando isso, ESG vem sendo pautado pelo mercado, né, e vem mudanças também, né, querendo ou não. Com certeza. Isso é uma pauta vigente em vários construtores, em vários incorporadores. Porém, quando a gente olha para o ISD, principalmente, a gente tem que olhar para a realidade de construção, a realidade construtiva e a realidade de mão de obra a nível Brasil. Porque senão eu tenho lá um apelo sustentável construtivo, ok, mas na onde eu estou colocando os dejetos dessa obra? Como que está sendo a, a entrega, o cuidado com isso? Então, o que eu quero te dizer é um tema relevante, ele vem sendo discutido, mas que a gente não pode fechar os olhos para evolução do que a gente ainda vai viver a nível Brasil, no nível de construção. Era bacana. Então, passando por um ponto assim, você veja então o futuro. O futuro vai ser pautado nessas questões. Eu vejo que você deu introduzido, já introduziu nessa parte. Então acho que é um fator determinante, né, da escolha na compra de um imóvel, uma decisão seja imobiliária ou às vezes de compra de consumo, experiência ou não, né. Então, o que que você enxerga para o futuro? Vem um aumento, vem novas tecnologias, as pessoas vão se preocupar mais com isso, os empreendimentos já vão vir com essa pegada mais ambiental, mais de preocupação. O que você acha que mudou algum ponto nesse sentido? E o que que você enxerga para o futuro? Eu não só acho que isso vai vir por conta de um apelo social, mas como de uma necessidade. Porque se a gente for analisar, a nossa mão de obra a nível Brasil, ela tá envelhecendo. Eu não sou o profissional que cuida da obra, né? Máximo respeito aos engenheiros, desenvolvedores que fazem isso, que fazem essa roda girar, mas eu percebo por um contato com eles que é nítido que a nossa mão de obra a nível Brasil está se envelhecendo. Se você for perceber aí, a média dos mestres de obras, a média dos nossos pedreiros, eles já estão ali de 50 a mais. Então, o que vai acontecer? Se eu não tenho a renovação dessa mão de obra, eu estou te dizendo que eu preciso de pensar em formas diferentes de se construir. É onde eu, de fato, vou flertar com novas tecnologias. No fim do dia, isso vai ser bom, porque essas novas tecnologias vêm com um apelo totalmente diferente do que a construção convencional. Isso vai, de certa forma, ser menos degradante ao meio ambiente, mas também até por uma questão de lógica, porque a construção civil, a mão de obra está envelhecendo, logo a gente vai ter que pensar em novas tecnologias e essas novas tecnologias virão traduzidas com um apelo sustentável, que isso é maravilhoso para o nosso mercado. Então, quando a gente olha para os próximos 10 anos, eu não consigo imaginar a construção civil sem ela estar totalmente equiparada, totalmente de mãos dadas com as novas tendências de tecnologia, wood frame, drywall, dentre outras coisas. Pegando até um pouco das tendências, né, do TikTok, né, desse todo esse hype, eh, a gente acompanha, a gente querendo ou não vê, né, essa mudança, por exemplo, de como o corretor apresenta, né, de como vem essa apresentação para a geração, né, aquele vídeo engraçado, aquele o cara correndo e mostrando a casa ali em menos de um minuto, né, toda a casa. E o que que você enxergou de bacana, o que você acha que diferente, né, o que você vem enxergando nesse ponto? Eu acho muito legal tudo isso, né? Eu tô com 33 anos, eu me divirto pra caramba, eu tenho o máximo respeito pelo mercado imobiliário. A maioria dos meus amigos são corretores de imóveis e de várias imobiliárias. Não vou nem correr o risco aqui de falar alguns nomes, porque senão eu vou esquecer com certeza uns 10 vão ficar bravos comigo. Eu gosto de tudo isso. O corretor ele é um profissional que ele é muito inteligente, ele tem uma grande missão, que é ofertar um imóvel que é um dos principais óbvios da população, né, a população quer ter a sua casa própria, é um dos principais sonhos, e cada vez mais o corretor de imóveis ele está se tornando digital, cada vez mais o corretor de imóveis ele está preocupado com a jornada do seu cliente. Eu não acho que a gente vai ter igual tem muitas pautas que às vezes levantam: "Ah, o corretor de imóvel vai deixar de existir". Não, não, não. A IA não vai substituir o corretor de imóveis. A IA vai potencializar o corretor de imóveis para que ele possa ficar ali para fazer o que exatamente ele é muito bom, que é o fechamento. Mas eu gosto sim do que o mercado tá fazendo, como ele está se divulgando. Eu acho que
todo extremo a gente tem que tomar cuidado, né? Não posso afirmar que somente o corretor que é digital vai vender. Não, 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 não é isso. Mas eu gosto do que está acontecendo, eu percebo a digitalização do mercado imobiliário, desde o pré-atendimento, que é o SDR, até o pós-atendimento, que são os envios de contratos através de plataformas online. Então, eu vejo que o mercado ele cada vez mais está se digitalizando e eu gosto muito de tudo isso, porque um processo digital vai fazer com que a gente perca menos tempo e fazer com que ele seja mais rápido, mais fluido e o Brasil está evoluindo de uma forma muito rápida e olha lá se daqui uns dias a gente não vai ter que estar falando aqui de novas formas de contrato, né, de novas formas de aquisição. Pegando o gancho já de novas formas, às vezes a gente vê alguns vídeos na internet mesmo, né, de construções sendo feitas por robôs. Completamente tipo robôs, prontas em meses, em dias, dependendo, né. Existe alguma para um futuro próximo, realmente, essa questão de obras 100% digamos, de IA, né, essas obras 100% construídas por robôs. Você acha que vem essa tendência? Como que realmente é algo até fora de pauta mesmo, né, uma curiosidade, né, vai tirar a mão de obra dali, né, ou dá para automatizar 90% e 10%, né, fica ali na correção? Eu vejo que toda grande evolução, a gente toca nesse ponto. Nossa, se a gente for pegar a revolução industrial, meu Deus, agora ninguém vai mais trabalhar, as máquinas vão substituir, né, todo aquele frenesi. Que de fato, algumas pessoas perderam seus empregos, mas eram trabalhos totalmente ali com uma função e com uma forma de ser trabalhada ali que precisava de fato evoluir. Quando a gente começa a flertar com as IAs, meu Deus, as IAs vão substituir todos os profissionais. Não, isso não vai acontecer, não acredito. Eu acho que é mais uma questão. Quando a gente olha para aquilo que já está acontecendo, através de alguns vídeos virais, algumas casas sendo construídas através de uma espécie de uma impressora 3D, alguns robôs sendo participando ali da construção. Primeiro, a gente tem que entender o que é feito por inteligência artificial e não é verdade, mas de fato já existe um movimento mundial que já tem um cuidado ali com impressoras 3D, que na verdade é aquilo que nós falamos, né, em outras perguntas, que é a tentativa da industrialização da construção civil, porque também nós não vamos ter mão de obra. Então eu preciso de pensar em como eu vou continuar construindo, porque não tem pessoas parando de nascer, não tem pessoas não estão parando de mudar para outras cidades, então a gente precisa de olhar para isso. E eu acredito sim que casas através de construção totalmente 3D ali, né, com as impressoras 3D, elas virão. Acho que ainda é tudo muito novo, mas esse processo construtivo ele é necessário a gente flertar com essas novas tecnologias, porque de fato isso é o futuro. E vem mudando bastante, né, então precisa até a questão do mão de obra, né, eu fico pensando, então realmente, o que que nós vamos fazer, né, e não é só no mercado imobiliário, né, em diversas outras áreas, né, tem essa dificuldade de contratação, né, de mão de obra, né, já vem sofrendo, é uma dificuldade imensa, né, e cada vez tem que ter novas alternativas, né, e driblar ali, pra gente fazer tentar acertar, né, tentar, Com né, certeza. mudar essas questões. Eu queria entender até um pouco sobre as incorporadoras. Diante dessa geração, como que vem mudando? Né? Que há novas exigências, seja de tecnologias, de espaço de colaboração, como que as incorporadoras vêm trabalhando com essa geração, né? Se adaptando dentro do mercado? Trazendo para o processo de compra, cada vez mais a exigência é que você tenha um processo altamente digital. Então, desde o atendimento autônomo, desde uma IA ali fazendo esse pré-atendimento, já existem várias IAs a nível Brasil que já estão focadas nesse pré-atendimento, desde a experiência ao cliente analisar esse imóvel através de um tour virtual, que ele consegue fazer pelo próprio celular, através de óculos, experiências imersivas. Então, a nível Brasil, existe até mais um parceiro meu aqui, que é um xará, que é o Dudu. Esse cara, ele é um dos diretores do Secov, lá a nível de tecnologia, então um cara que eu respeito muito, ele tem uma empresa que chama iTeleport, que eles fazem, na verdade, é como se a gente criasse um decorado todo em 3D. Então as incorporadoras estão olhando para isso, já é necessário, não é mais um luxo,
porque não só as novas gerações, o tempo está cada vez mais corrido e antes para que você fazer uma experiência imersiva num decorado, para você conseguir entender se você vai comprar ou não, você tinha que se deslocar até o local. Então, como empresas como a iTeleport, faz com que você tenha essa mesma experiência dentro da sua casa. Então, as incorporadoras estão olhando para isso, estão flertando para isso, e já não é nem mais um luxo, e sim uma necessidade. E quando a gente passa do processo de compra, o processo de efetivação, através dos contratos sendo disparados, através de links que você faz autenticação por controle facial, dentre outras coisas. Então, não é mais uma necessidade, não é mais um luxo, e sim uma necessidade. Bacana, bacana. As perguntas aí chegamos ao fim, estamos caminhando aí para o final, né? É uma conversa bacana, né? Novas tendências, novas tecnologias e vamos que vamos. Mas eu queria entender, né? Sobre arquitetura, sobre design. Essa geração eu vejo que às vezes até me impacta. Eu mesmo sou jovem, né? Mas às vezes eu fico tantas coisas novas, sabe? Que às vezes eu fico me assusto realmente. Né? Então, nesse aspecto de arquitetura e design, as mudanças você vem observando. Particularmente, eu gosto muito de acompanhar. Eu gosto de saber naquelas casas prontas, o engenheiro explicando, entendendo como que é feito, né, as novas tendências, né? Principalmente questão de conforto, questão de saúde mental mesmo. A gente até comentou isso, né, no começo. Né? Em questão de arquitetura, design, vem mudando, né? Vem sendo as diferenças, né, das outras gerações. O que que você vem enxergando e o que que vem para o futuro? Existem, se a gente pega a evolução mercadológica do imóvel, antigamente nós, eu não sei se você que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, já teve uma casa que tinha a sala de estar, a sala de TV e a sala de jantar, são 3 salas. Se a gente for perceber a nível de arquitetura, hoje você tem uma sala compartilhada com uma cozinha. Se a gente analisa para os próximos passos, as casas cada vez mais estão com integrações. Então, antes a sala de estar, a sala de jantar já foi excluída, agora a gente já está excluindo os corredores, porque a gente aproveita melhor a parte ali, a integração do ambiente, e você vai rir de mim, você vai falar que eu sou maluco, mas eu acho que um dos próximos cômodos que nós iremos excluir de nossas casas serão as nossas cozinhas. Te explico. Se a gente for perceber, e carinhosamente eu faço esse comentário e peço para que você que está nos ouvindo compreenda o contexto de toda essa explicação. Se a gente percebe há tempos atrás, a presença feminina em um lar, muitas das vezes, até por vários aspectos que não convém aqui a gente entrar, que senão a gente não teria muito tempo para isso, a mulher, ela tinha um papel e o esposo tinha um outro papel. Então, a força feminina, as mulheres cada vez mais estão cumprindo as suas atividades laborais. Inclusive, isso é uma fala de um dos diretores do iFood, que a presença forte feminina no mercado de trabalho, isso faz com que, produtos por delivery sejam impulsionados. Por quê? Entenda o meu comentário, para ele não parecer ser preconceituoso. Se eu tenho um casal que antes tinha uma divisão, que seja, às vezes o homem estava lá fora e a esposa tomando conta ali da parte dos filhos, e cuidando da parte da culinária, hoje eu tenho ambos trabalhando e não tem nenhum problema nisso, trabalhando, então a sua alimentação é através de delivery. Imagina esses dois jovens chegando em casa às 20 horas e eles parando ali, investindo 1 hora para fazer uma comida. Não vai rolar. O que que vai acontecer? Vai ter um delivery. Então, se eu não tenho tanta necessidade de um consumo ali, de fazer a comida dentro de casa, eu estou aqui diante de vocês para afirmar que dentro dessa evolução, eu acho que a cozinha vai ser um dos próximos cômodos que nós vamos já estamos diminuindo e olha lá se a gente não vai, tirar ele para que seja porque vai se tornar quase que inútil. Porque o delivery, ele é algo que já faz parte de nossas vidas, eu imagino que quando eu tô falando que você tá rindo, você deve estar imaginando que essa é a sua realidade do dia a dia. Acredito que realmente tem essa questão do tempo, né, mas me impactou, porque eu nunca tinha parado pra pensar, mas as cozinhas vão desaparecer, né, e realmente exige um pouco de tempo. Eu sou um cara mais pragmático, digamos assim, então, assim, eu vou com calma, eu analiso mais, mas realmente é algo que acontece, né. As pessoas, até mesmo não só a geração Z, né, já vem, por exemplo, comem fora, né, eles Sim. já não cozinham mais, né. Tem ali, pede um delivery, pede alguma coisa e já não tem tempo ou simplesmente não quer mais cozinhar, né. A pessoa compra, já resolve e pronto, né. Realmente eu não tinha parado pra pensar, é algo muito engraçado, assim, às vezes a gente para, reflete,
né? Muito bacana. E nós estamos num ambiente acadêmico, né? Então, a licença poética para responder a sua pergunta aqui, eu até dei uma viajada para os próximos anos, mas de fato, que se a gente analisar, os apartamentos estão diminuindo a nível de metragem por necessidade, a mão de obra também, como tudo aquilo que a gente já narrou, mas se a gente for analisar, eu de fato, eu percebo que a cozinha ela vem cada vez mais diminuindo. Antes a gente tinha um ambiente só para cozinha, hoje a gente já tem ela compartilhada. Não sou um profissional, não sou arquiteto, não sou engenheiro civil, né? Claro que às vezes se você que é arquiteto e engenheiro civil está assistindo e está falando que eu sou maluco, tudo bem. Eu sou alguém que tenta estar próximo e antenado com tudo aquilo que acontece no mercado, para que a gente possa participar de um desenvolvimento e ser assertivo nas nossas considerações. Cada vez vem ficando mais minimalista, né? As coisas vêm diminuindo, as coisas vão ficando mais sofisticadas, mais retas, né? E para facilitar Posso causar mesmo, outra né? polêmica? Vai Então contigo. tá bom. Já existem vários apartamentos em São Paulo que não tem vaga de garagem. Aí você fala: "Nossa, isso é uma maluquice". Olha aí o tanto que tá fácil de você pegar um Uber. Olha o quanto que tá fácil, às vezes, você, ter acesso ao transporte. Então, eh, olha só, a garagem está começando a não fazer sentido, porque tem prédios também que fornecem carro. Então, você tá vendo que, de fato, né, se a gente faz uma reflexão: "Nossa, mas isso está em São Paulo". Ok, está em São Paulo, mas nós também vivemos numa cidade que é altamente conectada com o Brasil. Eu enxergo muito também a questão, né, até você no começo você citou, né, aqueles carros né, automatizados, né. Você pede ali, até nos Estados Unidos tem projetos mesmo, né, você pede não tem um motorista mais. Chega o carro, você entra e vai com Deus, né. Né, Certeza. exatamente. E aí, realmente já tem aqueles carros, né, uns projetos, não sei se o senhor chegou a acompanhar, da Embraer, né, aqueles carros voadores, né. Os Acho que VTOL. os VTOLs. Então acho que vem uma tendência, né. Já existe um prédio em Goiânia que foi totalmente que já existe vaga para carro voador. Olha para você ver, já está em Goiânia, 200 quilômetros da gente aqui. E a gente nem percebe, né, a gente tá aqui no interior, uma cidade pujante, né, cada vez chegando mais tendências, e pertinho da gente, né, uma coisa bacana. Mas, pergunta final aqui pra gente finalizar, e pode fazer as considerações finais também. O que o senhor aposta, assim, para o mercado, seja imobiliário, mas também para outros, seja arquitetura, financeiro, para o futuro, né, essa geração vem mudando, o que o senhor vê que daqui a alguns anos vão mudar essa forma de consumir, né, e como que as marcas vão se adaptar? Eu percebo que, acho que a gente não consegue voltar atrás dessa diminuição de metros quadrados por uma necessidade construtiva, que foi o que eu falei, e também por um desejo de compra. As famílias estão as formas de viver estão mudando e as novas formas de habitar também com certeza serão impactados. Mas eu também não excluo os apartamentos de 200, 300 metros, acho que isso também não vai sair do mercado, porque existem famílias que continuarão adquirindo. É claro que aqui a gente tem que só entender o poder econômico para a gente não fazer uma análise nichada numa geração que hoje está com 26, 27, 28 anos e excluir a geração de prata, a geração sênior, que já tem um potencial financeiro até maior. Então, toda análise ela vem envolvida nisso. Eu percebo que a gente não consegue voltar atrás referente a essa diminuição de metros quadrados. Para o futuro, eu também acredito que as relações interpessoais elas serão muitas delas sendo desenvolvidas com suportes de IAs. Eu acho que a gente não consegue voltar atrás. E para o mercado imobiliário, o papel do corretor de imóveis ele não vai deixar de existir, embora ele vai ter muito suporte de tecnologias. E quem querer lutar contra isso, quem querer, quem acha que esse papo nosso tá futurista, eu sinto muito em te dizer que às vezes nós já estamos até atrasados nas tendências que nós estamos falando. Então, o futuro já começou, ele já é real, e quem não se antenar para as evoluções que estão acontecendo a nível Brasil e a nível mundo, muito cuidado, porque a evolução, ela está cada vez mais rápida. Mais uma vez, participei de um desenvolvimento de uma IA, o que antes a gente demoraria 30, 40 dias, a gente fez isso em 7 dias. Por quê? Por conta de várias tecnologias já existentes. Então está tudo se transformando muito rápido, e as marcas têm que se preocupar com como essas novas gerações querem se relacionar com isso e o que é que de fato está acontecendo e que eu tenho que ali de fato colocar minha bandeira de forma antecipada. Bacana. Eu acho que quando falando aí, eu imaginando aqui, né, o futuro já chegou ou nós estamos no futuro já, né? Ou ele Exatamente. vai chegar ainda, né? Então, acho que é isso, né? Muito obrigado a quem acompanhou. Muito obrigado, Eduardo. Foi excelente. Gostaria que você
pudesse falar para quem vai começar no mercado, na sua profissão, né? O que que você pode estar deixando de recado, seja para novas tendências, o que a gente pode estar observando como consumidor mesmo, né? Como a geração Z pode estar atenta, seja no mercado de Rio Verde, e deixar seu recado aí pro pessoal que seja quer seguir essa profissão ou, por exemplo, comprar um imóvel, alugar um imóvel. Primeiro, muito obrigado por esse convite. Me senti muito honrado de poder participar, né, de um projeto tão grandioso, que é esse que vocês estão trazendo, de uma faculdade renomadíssima a nível Brasil. Então, primeiro, muito obrigado por esse convite a todos. Estenda o meu abraço a todos os envolvidos. Eu sei que é tem uma galera aqui trabalhando aqui e tudo isso é muito importante. Agradeço a você que nos acompanhou até o final. E o recado que eu deixo para você é que, independente de tudo que está acontecendo, nunca perca a sua essência daquilo que Deus colocou na sua vida. Nunca deixe, por conta de uma tendência, de ser quem realmente você é. Tudo isso vai acontecer, mas eu ainda continuo acreditando nas relações humanas, nas relações pessoais, respeitando o próximo, no mercado de trabalho, no mundo corporativo, ninguém é, todo mundo está. Então, respeite as pessoas, respeite o tempo das pessoas. Não pense que a informação que você tem a mais faz você melhor. Às vezes, esse lapso temporal de estudo que você está tendo à frente de outras pessoas, você tem que ser uma pessoa que compartilha experiência e muito cuidado com ego, com vaidade, pois nesse ambiente que nós estamos, acadêmico, corporativo, às vezes o simples fato da gente ter saído na frente em algumas coisas, a gente já acha que aquelas outras pessoas que estão em um período anterior não podem chegar lá. No mundo corporativo, ninguém é, todo mundo está. Muito cuidado com o seu ego, muito cuidado com aquilo que não faz parte do seu dia a dia, porque no fim do dia nós somos pessoas, nós somos humanos, nós queremos nos relacionar e a gente ama isso aqui. Muito obrigado. Encerro aqui essa participação. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, Eduardo, novamente, né? Foi um papo incrível. Bastidores aqui, eu quero conversar mais um pouco para entender mais sobre isso aí. Até mesmo que eu quero comprar minha casa, É né? isso aí. É que eu quero entender mais sobre esse mercado, né? Muito obrigado à Ascom, professor Ricardo Balieiro, né, pelo apoio, né? O pessoal aí do Talk Mais. E muito obrigado. Curte, comenta, compartilha. E é isso aí. Muito obrigado, Eduardo. Até a próxima.